Colégio Dom Felipe, tudo bem? Aqui é o professor André. Hoje nós teremos uma atividade prática. Nessa atividade nós teremos aí várias aplicações de alguns conceitos. Essa atividade é voltada mais para o sexto ano e o tema da atividade vai ser sobre densidade e empuxo. O que significa essa ideia de densidade, de empuxo e onde isso está aplicado à nossa vida? A densidade, ela nada mais é do que a relação entre a massa de alguma coisa e o volume daquilo. Então, quando você vai verificar a massa de alguma coisa, eu pego lá a minha balança e eu consigo pesar, que vocês falam que é pesar, na verdade isso eu vou verificar a massa de um material. E o volume, na verdade, é o quanto ele ocupa de espaço. Então, se eu quiser determinar, por exemplo, a densidade, eu vou pegar a massa dele, vou colocar aqui nessa balança, vou conseguir verificar a massa. E se eu quiser achar o volume, se for um líquido, é só eu colocar aqui dentro. Na hora que eu coloco aqui dentro, eu sei quantos ml vão ter ali. Agora, e se eu quiser achar, por exemplo, o volume desse ovo? Porque eu posso colocar o ovo aqui na balança, eu consigo achar a massa dele. Se eu quiser achar o volume, eu pego uma proveta, o nome disso aqui é proveta, e consigo verificar o volume. É só colocar o ovo aqui dentro, o quanto subir é o volume dele, tá bom? Então, essa seria o conceito aí da teoria de massa e volume. E a densidade nada mais é do que eu quero saber quantos gramas que eu tenho de um material naquele determinado volume. Vou dar um exemplo da água. A água, cada 1 grama da água, eu vou ter 1 ml. Se eu tiver 10 gramas de água, eu vou ter 10 ml. Esse é o conceito de densidade, é a relação de massa e volume. Aonde que isso está aplicado nas nossas vidas? Como, por exemplo, os barcos que são utilizados, toda a parte de transporte de materiais que é utilizado pela água, nós temos que utilizar o conceito de densidade relacionado a isso. Já o empuxo é a força que esse fluido vai exercer sobre um determinado material. Quando você tenta empurrar alguma coisa na água, pega uma bola e tenta empurrar essa bola na água, o empuxo é essa força que vai ser contrária à força que você está tentando exercer. Outro exemplo que nós temos é o balão. Quando você enche um balão de gás hélio, esse balão ele vai subindo. O que é o empuxo? Seria a força do ar que está empurrando o balão. Essa é a teoria de empuxo. Bacana? Durante a prática vocês vão percebendo que eu vou tratando esses conceitos de forma mais tranquila e mais fácil para vocês. Então, qual que é o objetivo da nossa aula? É mostrar de forma prática como que esses conceitos eles estão atrelados à nossa realidade. Então, como o conceito de densidade e empuxo, eles são tratados aqui na prática, no nosso dia a dia. Bacana? Para isso, nós vamos utilizar alguns materiais. Vamos utilizar aqui uma espátula metálica, uma folha simples de árvore, canetão ou caneta para quadro branco, um pregador. Aqui eu tenho um becker, ou copo de becker, tá? Esse copinho aqui. Nós estamos utilizando aqui um becker de 500 ml, meio litro. Vamos utilizar sal comum, cloreto de sódio, utilizado em casa. Aqui eu tenho uma proveta, é uma proveta de 100 ml. E aqui eu tenho uma proveta de 1 litro, de 1000 ml. Isso aqui é uma balança convencional, uma balança simples utilizada em casa. E um ovo. Então, nós vamos fazer na prática, eu vou explicando para vocês. Como que vai ser o procedimento? Nesse primeiro momento, nós vamos utilizar o tópico, que é densidade e empuxo. Vocês vão conseguir verificar aí no roteiro. O pessoal do sexto ano consegue visualizar no roteiro, que vai ser o tópico sobre densidade e empuxo. E aí nós vamos ver o que ocorre, qual material que afunda e qual material que flutua na água. E por que isso acontece? O primeiro material que nós vamos utilizar é a caneta de quadro branco, que é essa canetinha aqui. Tá? Então, nós vamos colocar ela na água e aí nós vamos verificar se ela vai afundar ou se ela vai flutuar. Eu vou começar primeiro com a tampa, porque tem gente que acha que como é pouquinho, então ela vai flutuar por conta disso. Então, eu vou começar com a tampa. Na hora que eu coloco a tampa da caneta aqui na água, eu percebo que ela não afundou, ela flutuou. Tudo bem? Ah, mas será que se eu colocar a caneta inteira ela vai afundar? Vamos fazer o teste. Vou pegar aqui agora e vou colocar a caneta inteira. Vou colocar ela aqui, ó. Na hora que você percebe que você colocou a caneta inteira, ela também continua flutuando. Eu vou tentar empurrar ela aqui na água para vocês verificarem uma coisa, ó. Eu tento empurrar, colocar ela dentro do recipiente e ela volta. Isso prova que a densidade de um material não está relacionada com a quantidade. Eu posso colocar um monte de plástico na água, porque a caneta aqui, o material que mais a compõe é o plástico, ele vai flutuar.
Por que que isso ocorre? Porque a densidade aqui da caneta, que é a densidade do plástico, que é o material, é menor do que a densidade da água. Então a água vai empurrar o material. Aí eu tenho o conceito de empuxo aplicado. Então aqui, na hora que a caneta, se eu soltar a caneta, por exemplo, ela tende a cair. Na hora que ela cai, eu chamo de peso. A força peso, ela tende a ir para o solo. Porém, na hora que eu coloco ela no fluido, o fluido, no caso aqui a água, ela vai empurrar a caneta no sentido contrário. Esse fenômeno eu chamo de empuxo. É uma força contrária à força peso. Agora nós vamos pegar o segundo objeto. Nós vamos pegar aqui um ovo. Muita gente já deve ter feito isso em casa. Na hora que você vai cozinhar um ovo, por exemplo, você percebe que o ovo ele vai afundar na água. Por que que o ovo ele afundou? Porque a densidade do ovo é maior do que a da água. Então, como a densidade dele é superior à densidade da água, ele vai afundar. Nesse caso aqui, o fluido não consegue empurrar por conta da densidade. O nosso terceiro material vai ser uma folha simples ali de árvore. Na hora que eu coloco a folha aqui na água, você vai perceber que a folha ela vai flutuar. Então, é uma característica, a densidade desse material é menor do que a da água, então ela tende a flutuar. Vou pegar agora uma espátula metálica. Como ela é formada por metal, eu vou colocar para a gente verificar se ela vai afundar ou se vai flutuar. Vamos lá? Na hora que eu coloco o metal na água, todos os metais eles são mais densos que a água, então ele tende a afundar. Isso quer dizer que a quantidade de material que eu tenho no metal, a massa dele é muito grande em relação ao volume. Só para vocês entenderem aí essa ideia, quanto mais massa eu tenho num volume, quer dizer que o material é bem compactado, quer dizer que ele está bem juntinho ali a quantidade de material. Nisso ele vai ser mais denso e ele vai afundar. Agora nós vamos utilizar o pregador. O pregador ele é composto basicamente por madeira e uma partezinha dele aqui é metálica, mas a maior parte é madeira. Então eu vou colocar ele aqui. Na hora que eu coloco o pregador na água, eu percebo que ele vai boiar, ele vai flutuar. Por que que isso acontece? Porque a densidade da madeira, ela é uma densidade menor do que a da água. Aí eu trago uma prática para vocês. É por isso que os barcos, por exemplo, e até alguns navios, é óbvio que navio ele tem uma estrutura um pouco diferente, mas os barcos eles são feitos de madeira por conta da madeira ser menos densa que a água. Então, a partir disso, ela consegue flutuar na água e por conta do empuxo que vai empurrando esse barco, ele consegue se deslocar. Aí, através do vento, eles fazem lá um movimento, colocam lá uma estrutura para conseguir ser carregado pelo vento ou até mesmo um motor, eles conseguem se deslocar na água. Para finalizar esse tópico, nós vamos utilizar aqui um barquinho de papel e vamos colocar ele na água para verificar se ele afunda ou se ele flutua. O barquinho ficou um pouquinho grande aqui, mas tudo bem. Vocês podem perceber aí que o barco ele vai flutuar na água. Por que que ele vai flutuar? Porque o papel, para quem não sabe, o papel tem a mesma composição que a madeira. Ele é formado de celulose. Então, esse papel aí, a densidade dele vai ser menor que a da água e ele vai flutuar. Então, esse tópico, basicamente, vocês têm que entender que alguns materiais vão ser mais densos que a água, eles vão afundar, vai ter a força-peso que vai fazer eles descerem, e tem material que vai ser menos denso que a água, ele tende a flutuar e a água vai empurrar esse material com um fenômeno que nós chamamos de empuxo. No próximo tópico que nós temos, eu vou mostrar a densidade de uma mistura e vou explicar para vocês como isso funciona. Então, eu vou colocar aqui o ovo. Vocês já viram no tópico anterior que o ovo ele vai afundar na água. Essa água que eu coloquei aqui é uma água potável. O que é uma água potável? Ela foi retirada da torneira, ela passou por processos químicos para a gente conseguir chegar num padrão de potabilidade e a densidade dela é uma densidade que a gente chama que é aproximadamente 1. A densidade dela é aproximadamente 1. Quando eu for colocando sal na água, eu vou interferir na densidade dela. Tá aí a explicação que alguns mares, por exemplo, eles têm maior quantidade de sais. Nós estudamos na nossa apostila a alteração da composição da água. Então, eu vou inserindo uma quantidade de sal aqui na água e vou dissolvendo para ver o que vai acontecer. Então, vocês percebem que o ovo ele continua lá no fundo e eu vou misturando a quantidade de sal e vou verificando o que vai ocorrendo, tá bom? E aí eu vou adicionando mais sal e vou dissolvendo o sal na água.
Vai chegar uma hora que o sal ele não consegue dissolver mais, né? Porque a água tem um limite para eu dissolver. Mas eu vou inserindo a quantidade de sal e vou misturando para ver o que vai ocorrer aí com a densidade da água. Nesse momento, você já percebe que o ovo ele começa a flutuar. Então, quanto mais sal você coloca na água, você vai fazendo esse fenômeno de aumentar a densidade da água. Vou colocar mais sal aqui agora e vou misturar. Nesse momento, você verifica que o ovo ele flutuou totalmente. Por quê? Na hora que eu vou inserindo o sal na água, a densidade da água vai aumentando. Esse sal, ele vai interagindo com as moléculas de água, ele vai se dissolvendo na água e a densidade aumenta. Eu não consigo prever a densidade, por exemplo, da água salgada. Depende da quantidade de sal que eu coloco ali. Então, nesse momento, a água salgada, que é uma mistura, ficou com uma densidade superior à densidade do ovo. Como ela é mais densa que o ovo, ela vai empurrar o ovo e vai acontecer o fenômeno do empuxo, que vai ser aquela força exercida contra o ovo, fazendo com que ele flutue. Concluindo tudo isso, nós temos aí o conceito de densidade, que é extremamente aplicado à vida de vocês. Falei um pouco aí sobre a questão dos barcos, sobre todo o transporte de materiais que são utilizados através desse conceito. Fora isso, toda a parte de estudo de substâncias que tem relacionada à densidade. Uma curiosidade que vocês podem colocar aí no relatório de vocês, que a densidade do material é única. Para eu saber se esse metal é ferro, se é alumínio, se é ouro, basta eu calcular a densidade. Pela densidade, eu sei a característica do material. Para eu saber se minha água é pura ou se ela é uma água contaminada, se ela é uma água com sais minerais, é só eu calcular a densidade. A densidade caracteriza a pureza de um material. O que significa isso? Se o material é puro ou não. Quando vocês podem ir, por exemplo, a um posto de gasolina, vocês vão perceber ao lado da bomba tem um densímetro. Aquela boia que vocês olham lá, que é um densímetro, é para verificar a qualidade dos combustíveis. Então, olha quantas aplicações que nós temos de densidade no nosso dia a dia. Bacana? Um abraço a todos e até a próxima aula.